Olá, muito boa tarde. A edição da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre acontece neste domingo, mas a programação teve início na manhã de hoje, com a meia maratona de 21 quilômetros, as provas dos 5 e 10 quilômetros e a maratoninha. O evento amanhã vai reunir mais de 30 mil corredores pelas ruas da capital, a maior edição da história. São 42.195 metros, com a largada às 6 horas da manhã, em frente ao Barra Shopping Sul. O percurso passa pela Orla do Guaíba, Centro Histórico, e pelo tradicional trecho interno do Mercado Público, que já virou o cartão postal da prova. Um dos principais diferenciais deste ano será um novo traçado da maratona, apontado pela organização como o mais plano do Brasil, com apenas 14 metros de altimetria acumulada. A expectativa é de provas mais rápidas e possibilidade de quebra de recordes nacionais. A premiação também chama atenção. Serão mais de R$1 milhão distribuídos entre os atletas, incluindo bônus especial para quem superar as melhores marcas já registradas em maratonas realizadas no país. Entre os destaques confirmados na elite internacional está a queniana Vivian Kiplagat, campeã das duas últimas edições e candidata ao tricampeonato consecutivo. Outro nome forte é o queniano Festus Cheboit, vencedor da prova em 2023. A elite contará ainda com corredores do Quênia, Etiópia, Uganda, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, além de alguns dos principais fundistas brasileiros da atualidade. Na edição de 2025, os campeões da maratona foram o brasileiro Wendel Souza, no masculino, e a queniana Vivian Kiplagat, no feminino. E a corrida de rua está se tornando uma verdadeira febre nas ruas e espaços públicos da capital, onde grupos organizados reúnem desde iniciantes até corredores de nível mais avançado. Não importa o tempo fechado ou frio, quem assume um compromisso com a pista segue firme nas passadas. Juntos, o casal Sérgio e Viviane encara a corrida com disciplina. Ele levou 10 anos para me convencer a correr e valeu a pena. Sempre eu tentava correr e nunca conseguia. Aí teve um ano na praia que a gente começou, ele me incentivando e foi e não parei mais. E por que valeu a pena? Porque que nem a gente diz que é o bichinho da corrida, né? Que daí comecei a correr e gostei e não parei mais. Aí uma coisa vai puxando a outra. Aí tu começa a ir no nutricionista, cuidar da tua saúde, fazer teus exames preventivos, né? E aí só melhorei minha qualidade de vida. Eu entrei para assessoria com 56 anos. Hoje eu estou com 64. Eu já fiz 7 maratonas, várias meias, já peguei vários pódios também. Os dois estão treinando 4 vezes por semana, com orientação profissional. Primeiro vem a meia maratona de Porto Alegre. Depois, 4 meses à frente, a maratona de Berlim, em setembro. São objetivos, né? Na corrida, como qualquer coisa na vida, tu tem que ter metas, né? Aí se tu vai correr só por correr, eu vou fazer uma meia, vou fazer uma maratona, é diferente. Tu já vai focado, se inspira a correr. O bichinho da corrida inspira gente de todas as idades. O perfil é variado. Nós temos de tudo, nós temos desde aquele sedentário que resolveu sair do sofá e começar a correr, as pessoas que vêm para emagrecer, as pessoas que vêm porque não querem fazer uma atividade na academia, querem ar livre, e nós temos o que a gente chama de elite amador, aquele atleta amador, mas que treina como se fosse um atleta de elite, treina cuidando da alimentação com nutricionista, com suporte de fisioterapeuta, que cumpre a planilha à risca, que quer baixar tempo, que tem tempos não de elite, mas muito próximos da elite, né? Que a gente chama de elite amador. Carolina começou a correr em novembro, sozinha. Há 2 meses, faz parte da equipe que treina na pista de atletismo do Parque da Redenção. Eu comecei a ficar com medo que eu ia começar a me lesionar, eu estava correndo sozinha e daí eu procurei a Rita. E daí desde março eu estou correndo com a ajuda dela. Tá indo então para a tua segunda meia maratona? Sim, tô. E como tá a preparação? Eu tô achando divertida. Uhum. Eu sei que tem gente que diz que acaba sofrendo e tal, mas eu tô achando legal o desafio. A gente vai se testando até um máximo, assim, que
que coloca nosso corpo numa sensação de estar mais vivo, assim, sabe? No ano passado, 128 mil pessoas participaram de alguma das 91 provas realizadas em Porto Alegre. Não há levantamento oficial, mas uma estimativa de que existam pelo menos 12 assessorias e clubes de corrida ativos na cidade. Há 14 anos, Rita auxilia novatos e veteranos. Na pandemia, vinha a redenção só com a cachorrinha chamada Pista, que segue junto, mas agora com muitas companhias. A corrida, ela sempre foi um esporte muito procurado, agora ela explodiu, estourou, assim como estourou o número de grupo de corridas, o número de academias, mas está num momento auge e eu acho que a tendência é continuar crescendo. Os benefícios estão desde a hora que resolve sair do sofá, né? Melhora a frequência cardíaca, melhora a respiração, diminui risco de diabetes, diminui colesterol. Qualquer atividade física e a corrida entra nisso, é o melhor remédio. Das ruas para as piscinas, natação gaúcha conquista 2 medalhas de bronze no troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro. Os resultados foram obtidos por 2 atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro Absoluto Interclubes é a principal competição da natação brasileira. As provas foram disputadas no Parque Aquático Júlio de Lamar, na capital carioca. Na final dos 1.500 metros estilo livre, o União competiu com 3 nadadores e deu dobradinha. Lucas Alba e Vitor Moreno dividiram a medalha de bronze com o tempo de 15 minutos, 19 segundos e 65 centésimos. O clube ainda teve Matheus Meleque em sexto. Na disputa dos 800 metros, houve uma inversão de colocação entre 2 colegas de treinos. Vitor Moreno ficou em terceiro lugar com o tempo de 8 minutos e 33 centésimos. Desta vez, Lucas Alba terminou na 4ª colocação. A temporada tem sido boa para Moreno. Em abril, o unionista recolocou o Brasil entre os 10 melhores da Copa do Mundo de Águas Abertas, ao terminar em 10º lugar na etapa de Ibiza, na Espanha, nos 10 quilômetros. Venceu as provas dos 5 e dos 10 quilômetros na etapa de Porto Alegre no Brasileiro de Águas Abertas. Entre os clubes do Rio Grande do Sul, o Grêmio Náutico União encerrou na 9ª colocação geral, com 311 pontos, enquanto o Recreio da Juventude de Caxias do Sul fez 93 pontos e finalizou na 15ª posição. A seleção gaúcha conseguiu um resultado histórico na primeira edição da Copa Sabesp de Remo Feminino, a inédita competição exclusiva para mulheres, com barcos a 8 remos com timoneira. As gaúchas ficaram com a 2ª colocação entre 9 embarcações. Esta semana, a gente recebeu novamente aqui no estúdio a coordenadora técnica da equipe, a remadora Manuela Marcilli, e a técnica Verona Diedrich, dirigente da Federação Gaúcha de Remo, a Remo Sul. Acompanhe como foi. Boa tarde, que maravilha receber vocês aqui novamente. Boa tarde. Para começar assim, já caiu a ficha que entraram para a história do Remo? Para mim ainda não. Ainda integrando tudo isso que está acontecendo, ainda integrando. 4 escolas diferentes, pouquíssimo tempo para treinar juntas, um esporte que premia ou prima pela organização, pela sincronia. Como é que foi isso tudo para vocês e mais quantas pessoas, quantas atletas para vocês duas? Eu estava no barco, mais 7 amadoras e a timoneira. Eu acho que o principal desse projeto que eu percebo, assim, além de ter sido pioneira, essa questão foi o protagonismo de cada uma. A gente deu voz e conseguiu trabalhar com que todo mundo contribuísse para o crescimento. Então, eu acho que todo mundo se sente pertencente àquele espaço e trouxe uma vibração muito boa. Inclusive, todo mundo na competição sentia essa vibração da gente, assim. Então, nesse pouco tempo, acho que a gente teve esse mérito de ter conseguido trazer essa equipe junta, sabe? Então, para mim, esse foi o ponto alto. E por falar em voz, a fônica técnica Verônica. Eu estava do lado de fora do barco, né? Então a gente tinha os nossos combinados aqui, eu e a Manu,
E a gente tinha criado as estratégias, né, em conjunto com as meninas, isso é muito importante, que foi um trabalho realmente que a Manu deu espaço para cada uma ganhar o seu lugar, desde a timoneira, as atletas, né, eu como técnica, a médica que nos acompanhou, a fisioterapeuta, deu espaço para o nosso presidente também poder atuar, né, nos ajudar lá, trazendo toda a estrutura para que a gente pudesse apenas ir para a raia, fazer os treinos e criar um ambiente seguro, confortável, para que elas pudessem trabalhar juntas, né? Então foi realmente incrível ver esse movimento de integração que aconteceu. E eu queria até falar sobre isso porque foi justamente para isso que a Manu me convidou. Verô, tu topa, né, vir junto comigo nesse projeto? Eu sei que vai ser um grande desafio. O desafio é integrar. E o mais grandioso foi que o resultado na água refletiu a integração que aconteceu, que foi acontecendo cada vez maior. Nós fomos nos integrando, ganhando corpo e estrutura, e o resultado foi o pódio. O primeiro lugar ficou com a seleção do Rio de Janeiro, que são praticamente só atletas da seleção brasileira que treinam há muito tempo juntos. Vocês conseguiram a segunda colocação, treinando 2 semanas Tinha juntas. a seleção argentina, que veio fazer a representação da Argentina e para engrandecer também o evento. Então, a Argentina ficou com a 2ª colocação e nós a 2ª colocação do Brasil, né? Então, a gente recebeu medalha de 3º, mas a premiação toda a gente recebeu como se fosse o 2º, porque a Argentina foi um barco convidado e também era a seleção argentina, né? Não seleção de estados. Então, dentro do barco da Argentina, tinham meninas ali que tinham participado de Olimpíada, então era um barco bem, bem forte. E depois de todo esse sucesso, pensam em manter essa seleção gaúcha? Continuar treinando para os próximos eventos? A cultura que se criou dentro do nosso projeto, né, foi tão forte que as meninas querem continuar. As mulheres querem continuar remando juntas, querem se unir para representar o nosso estado, a nossa bandeira. E isso, para mim, me arrepia toda, porque era sobre isso. Se a gente conseguisse construir essa cultura de integração, a gente tinha alcançado o pódio, assim, o melhor lugar possível, porque era sobre isso o nosso trabalho. Né? Então, eu acho que sim, que é possível continuar, mas existem muitos desafios, né? A gente teve muito desafio. Muitos desafios. Eu acho que essa questão de querer pertencer a uma seleção gaúcha, isso trouxe uma inquietação. Assim, daqui a pouco a gente vai ter que fazer outras seletivas, porque isso é muito perene. Um momento tu está bem, no outro momento tu te desvincula. Então, tem que estar sempre fazendo essa seleção e para ver a vontade dessas meninas em participar e pertencer a essa seleção estadual. Acho que é um bom processo a gente pensar daqui para frente. 4 escolas e cidades diferentes também. Eu sei que tem 4 que são de Pelotas. Como é que vai ser, se vocês conseguirem? Como é que vai ser esse isso? É o desafio. Esse é o primeiro Mais um desafio. Cidades diferentes? Cidades diferentes, Porque aí é isso, a gente tem que organizar a logística para que todas consigam se organizar. Como eu te falei, né, tinha te comentado, não estamos falando de mulheres que apenas remam, mulheres que têm profissões, né? Elas não são contratadas, né? Não são atletas profissionais, algumas ainda não são, outras já estão no remo há muito tempo. Então, elas não são só do remo. Então, organizar toda a vida delas para que a gente possa treinar junto, esse vai ser um grande desafio. Mas, né, se nos derem desafio, a gente vai aceitar. Normalmente, esse barco de 8, assim, quando tu vai para uma competição, é muito de rampa, a gente diz assim. Tu monta as 8 pessoas, senta no barco e perto da competição tu vai. Isso prejudica um pouco, né? Mas tu conseguir 8 mulheres boas e formar um barco e treinar a longo prazo, isso é muito difícil. Então, é um desafio. Acho que nós, enquanto federação, podemos contribuir para que isso vire um projeto a longo prazo, assim, para conseguir juntar as 8 melhores, para que a gente possa representar o Rio Grande do Sul e trazer um corpo, né, mais forte, porque, às vezes, nos clubes tu tem pequenos destaques, mas para fazer esse 8 e trazer um resultado assim num barco grande, né, que é o 8, é mais difícil. Tu que é técnica, como conseguir isso? Além de perder a voz, que nem tu estás agora, reunir pessoas, que nem vocês reuniram agora, que foi um sucesso, não tem como negar, pouquíssimo tempo de treinamento, num esporte que tem necessidade de te conheceres
quem está contigo, e você conseguiu um sucesso. Eu acho que esse processo foi um grande aprendizado, uma grande escola para cada um de nós, né? Para todos nós, para mim, para a Manu, para as meninas, para todos. O desafio maior sempre é escutar. E eu acho que isso a Manu conduziu de uma forma incrível, né? E todos nós acabamos conduzindo como ela sentiu, que é de escutar cada entidade, de trazer uma neutralidade, de trazer uma escuta e um direcionamento junto, para que a gente entenda que é muito mais do que alinhar algo por um clube ou por uma, né, metodologia. É para o remo, né, que é para trazer mulheres de volta para a modalidade, trazer mães, trazer filhas, para renovar o remo gaúcho. Porque a gente sabe que o esporte ele impacta em várias questões, né? E ele diminui vários riscos aí psicossociais que a gente conhece. Então, é importante, sim, esse movimento, essa integração. E eu acredito que é essa condução, sabe? Ter essa escuta, ter escuta de todas as entidades, ter uma neutralidade e integridade com a instituição Remosul e com os clubes também, para que se possa criar esses laços com as instituições. Meninas, parabéns, obrigado pela entrevista. Antes de vocês irem, vocês me deram entrevista, no retorno me deram outra vez. A gente prometeu Muito que ia voltar obrigado. e voltamos, ó. Cumpriram. Eu entrevistei aqui Manuela Marcilli e Verônica Dietrich, do Remo Gaúcho, seleção de Remo Gaúcho, vencedoras, atletas de altíssimo nível. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço. O TV Esportes vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos. Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é futebol feminino. As gurias coloradas fizeram a festa no Grenal da terceira fase da Copa do Brasil. O clássico só foi decidido nos pênaltis. Nos 90 minutos, muito equilíbrio e raras chances de gol no gramado do estádio Beira-Rio. Toda a emoção ficou para as penalidades. E aí, brilhou a goleira colorada Gabi Barbieri. Foram 2 defesas nas batidas das gremistas Camila Pini e Leidiane. Feitas as contas após a cobrança certeira de Cate, 4-2 para as alvirrubras e vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Cara, sentimento indescritível, é uma sensação muito boa, tô feliz demais de estar aqui, já fui muito feliz de pegar no pênalti, então mais um dia só de ser repetiu. E a gente graças a Deus conseguiu classificação para a próxima fase, dentro da nossa casa, com a nossa torcida que fez um show hoje. Estou muito feliz, não tem sentimento maior que isso, a felicidade é bater o último pênalti, ajudar a equipe, né? Isso tudo é para a torcida que fez um belo show hoje aqui e espero continuar dando alegria. Já as meninas do Juventude ficaram pelo caminho. As jaconeiras levaram 3-0 do Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. As donas da casa saíram na frente do placar graças a um gol contra no primeiro tempo. Após o intervalo, Júlia marcou 2 vezes e selou a classificação do time carioca. Por conta dos amistosos da seleção brasileira contra os Estados Unidos e também da realização da Copa do Mundo, as competições femininas no Brasil só serão retomadas em julho. No caso da Copa do Brasil, a data base prevista para os duelos das oitavas de final é o dia 22 de julho. Os confrontos serão definidos por sorteio. Futebol de 5, a atual campeã da Liga Nacional da modalidade é a HFUC de Canoas. Conseguiu apenas um empate em 2 partidas na rodada de abertura da temporada, no último final de semana. Em novo formato, com rodadas duplas, a competição nacional começou no último sábado em Canoas, na região metropolitana da capital. E a abertura teve a reedição da final da última Liga Nacional. Em quadra, HFUC e a Passe da Paraíba, um clássico da modalidade. E quem levou a melhor foram os paraibanos, que venceram por 2-1 de virada. Atual campeã e jogando em casa, a HFUC saiu na frente ainda no primeiro tempo, com o Nonato. Mas a Passe empatou logo em seguida com o Rainan. No final da partida, Jardiel fez o gol da vitória. O time canoense perdeu a invencibilidade na competição, após conquistar o título de 2025 de forma invicta. A segunda rodada foi realizada no domingo, mais uma vez no ginásio da Ubra, fechando o dia
HFUC e a PADV de São Paulo protagonizaram o único empate do final de semana. O placar só se mexeu na segunda etapa. Nonato marcou para o time gaúcho. A HFUC desperdiçou 2 cobranças de tiro livre e acabou castigada. Faltando apenas 50 segundos, Dudu converteu o tiro livre e igualou o jogo em 1-1. As equipes se reúnem novamente para a segunda etapa da competição nos dias 20 e 21 de junho em Fortaleza. Liga Silver de Futebol de Salão. Vélez de Camaquã goleia a equipe catarinense e lidera a competição. O Alviazul segue imparável na divisão de acesso da Liga Nacional de Futsal. Ontem à noite, em jogo válido pela 7ª rodada, mais uma vitória diante da sua torcida. E com um placar elástico, 5-1 no Blumenau. O confronto foi resolvido nos primeiros 20 minutos. Os donos da casa foram para o intervalo com 4-1 no marcador. Gols de Pedro, Gui Falcão, Foguinho e Salá. Eric fez o tento dos visitantes. Na segunda etapa, o Vélez baixou o ritmo na quadra. Mesmo assim, voltou a balançar as redes, desta vez pelo capitão Chitão, um dos destaques do time nesse início de campeonato. A gente vinha de 2 vitórias difíceis, mas a gente não tinha desempenhado um bom futsal, né, nas últimas 2 partidas, mas hoje a gente conseguiu novamente se encontrar nosso bom jogo, né, dentro de casa. Conseguimos do início ao fim, acho que controlamos a partida, é um momento maravilhoso que o Vélez Camaquã está vivendo. E eu também, números bons, individualmente muito bem, mas graças à nossa equipe, né, que está sabendo se portar, está trabalhando para manter esse equilíbrio durante a competição. A gente sabe que é uma competição muito difícil. Os alviazuis, os únicos ainda invictos na Liga Silver, seguem fortes e firmes no topo da tabela, agora com 19 pontos dos 21 possíveis. Mas tem pedreira à vista na 8ª rodada, um confronto fora de casa contra o 2º colocado, Dracena. A partida está marcada para a próxima terça-feira, dia 2 de junho. Praticar exercícios é uma das formas mais eficazes de prevenção contra vários tipos de doenças, pois a nossa equipe foi conhecer um pouco do trabalho de professores e estudantes que orientam e avaliam os resultados saudáveis da atividade física para dezenas de pessoas. O Henrique tem 78 anos e há 10 pratica a corrida na pista da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Aliás, a vida inteira, mesmo com uma rotina atribulada de trabalho, ele sempre achou tempo para a atividade física. Tem que administrar a frequência e as prioridades, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas sempre tem que ter em vista isso, né? Na minha idade, né? A atividade física é um remédio. E a parte de convívio com um pessoal multidisciplinar, né? E isso aí é fundamental também. É que ele não está sozinho, são 25 integrantes no Locomotion, um grupo de corridas orientado por professores e alunos da Educação Física da URGS. 3 vezes por semana eles se reúnem, mas o trabalho é individual, respeitando a idade, a experiência e os limites da saúde de cada um. Eu corria um pouquinho, já cansava, achava que a corrida não era para mim, mas depois que eu entrei aqui no grupo, assim, com orientação, né, que a gente tem que começar mais devagar, intercalando caminhada, corrida, eu comecei a gostar, a gente começa a melhorar, né, o treinamento. Faz muita diferença, né? Te acordar, saber que tem uma atividade física para praticar e depois que termina, né, que se sai aqui bem suada e faceira. Tem até quem evoluiu para as competições. A Patrícia e o Pablo começaram nas corridas curtas e hoje correm maratonas. A corrida me traz mais qualidade de vida, mais disposição. Faz com que eu tenha que ter um cuidado maior com a minha alimentação. Eu preciso dormir um pouquinho mais, eu preciso dormir um pouquinho melhor e um pouquinho mais cedo, para que eu tenha mais disposição no meu dia a dia e, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar melhor. Eu sou ansioso, todo mundo que me conhece sabe, e desde que eu participo do grupo eu tive uma melhora absurda na questão da diminuição da ansiedade e como a Paty falou, a gente tem que estar cuidando muito da alimentação
e se regrar, o sono, mas a melhora na qualidade de vida é absurda. Benefícios comprovados pela ciência. O Locomotion é também um grupo de pesquisas. Cada integrante é acompanhado e faz avaliações antes, durante e no final de cada período. São avaliações cardiológicas, avaliações biomecânicas, onde a gente vê que tipo de passada, se a pessoa melhorou o seu gesto. E isso corresponde também ao menor gasto energético, ou seja, o organismo fica mais eficiente. Isso corresponde também a uma frequência cardíaca menor. E aí tem outros aspectos também que a gente pode avaliar, que é a questão da cognição, questão da qualidade do sono, questão da qualidade da ansiedade também, que diminui bastante. E isso é por referência deles mesmos, eles referem isso para nós. Então esses testes acabam abarcando tudo isso. E a gente consegue comprovar isso através de avaliações fidelizadas pela ciência, de que vale a pena então um projeto como esse, né? Traz o bem-estar e a saúde para os indivíduos que aqui participam, né? Mas no Brasil tem muita gente parada quando o assunto é exercício físico. Em alguns estratos da população, principalmente a população feminina de idade mais avançada, chega a ter mais de 50% das pessoas inativas fisicamente. E no adulto, em geral, vai ficar numa média em torno de 40%, que é uma real pandemia de inatividade física que a gente tem aqui no nosso país. O exercício ele tem uma ação muito positiva em inúmeras doenças cardiovasculares, seja na própria doença ou até mesmo nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são eles hipertensão, diabetes, colesterol elevado, obesidade. Então, o exercício vai agir de forma positiva em todas essas doenças para prevenção de acontecer problemas cardíacos no futuro. O professor Anderson, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lembra que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. Mas o exercício regular previne outras doenças. E é sempre momento de sair da inatividade. A hora e a idade é agora, né? Então, qualquer coisa que você for fazer de atividade física vai ser melhor do que nada. Tem estudos mostrando que até mesmo 10 minutos de exercício diário pode só ter um efeito na prevenção de doenças muito positivo. O que a gente objetiva em geral? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que seria em torno de 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Isso aí vai dar em torno de 5 vezes 30 minutinhos por semana. O exercício tem um efeito muito positivo na ansiedade, deixa a pessoa mais tranquila, mais relaxada. Tem um efeito muito positivo também nas questões de saúde mental, como depressão, e também como prevenção de inúmeras outras doenças que a gente nem está falando aqui, como câncer, câncer de intestino, câncer de mama. A gente sabe que em torno de 10 a 15% dos cânceres de intestino e de mama poderiam ser prevenidos se as pessoas se exercitassem de forma adequada. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta na próxima segunda-feira, ao vivo, ao 12h15. Boa tarde.